Tô impressionado olhando aqui que o Liga Tours tem 3, 6, 7 pessoas, 8 pessoas. Isso dá o quê? Dá quase um terço da liga só para organizar visita nas empresas. Interessante. A ideia é a gente revisar isso daqui nesse sábado. A propósito, deixa eu compartilhar no grupo com vocês. Eu fechei e alterei o tema desse sábado. Deixa eu mandar ali. É aberto, então, se vocês quiserem divulgar para grupos de WhatsApp, colegas de vocês. Dele no grupo da liga mesmo. O Tavinho recém lançou um livro sobre propósito e tudo mais, e aí acho que é bacana a gente estar conversando um pouco sobre esse tema, já que as próximas capacitações vão ser muito mais focadas em soft skills mais a fundo. Eu acho que se a gente fizer uma mescla entre hard skills e soft skills de começo, tipo, como a gente trabalhar nessa linha, acho que vai ser bem bacana para a gente fazer uma transição. E aí o próximo encontro a gente vai trabalhar a mentoria, então vai ser algo mais mão na massa, mais denso. Então, vocês sentarem, olharem aquele quadrinho que a gente usa de referência, não sei se vocês já chegaram a ver alguma vez, e aí a gente já começar a construir coisas mais materiais. E o próximo já vai ser quando os bonjinhas estarão aí. Então, esse vai ser mais uma roda de conversa. Então, gente, todo mundo vivo aí? Posso começar? Show. Como eu falei, hoje eu acho que vai ser um pouco mais curto, até porque não tem tanto conteúdo, eu não trouxe tantos exemplos práticos, tantas mini dicas. É um negócio que essa é como se fosse uma aula de marketing e vendas. Então a gente estava trabalhando desde então a parte de planejamento, a parte de estratégia, a parte até um pouco de design do evento. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais a parte, como eu falei, de marketing e vendas, que é a parte de captação de recursos, a parte financeira. Então, antes, novamente, como eu estou fazendo em todos os encontros, para a gente deixar bem fixado na cabeça qual que é o papel da Liga, né? Fazer a ponte entre a universidade e o centro de inovação. Então, tudo acaba girando em torno disso, contra propostas, contrapartidas que a gente tem durante o programa, durante a organização do evento em si. O objetivo da Liga é conectar universitários ao ecossistema de inovação e desenvolver habilidades práticas em prototipação, empreendedorismo, para, através de inovação aberta, resolver desafios das empresas que estão aqui e possivelmente fundar a próxima geração de fundadores das startups. Até como eu estava falando com algumas equipes aí, conversei hoje de manhã com o Henrique, né, sobre acompanhar os projetos que estão andando ali. A gente já tem duas equipes, até trazendo informação para todo mundo aí que já estão bem caminhando, pelo que eu tenho acompanhado, né, que saíram dos projetos ali do Hackathon. Eu ainda não falei com todas, são duas que eu vejo que o timing é mais crítico, que é a do Connect, a equipe ali do Rafa. A gente tem o lançamento, o kickoff do Connect no dia 20 de março, e aí eles vão estar fazendo meio que uma demo ao vivo para quem estiver lá participando das universidades, né? Então essa é uma das equipes ali. Eu estou meio que estruturando uma metodologia de pré-incubação da Liga, acho que eu já comentei isso com vocês, de acompanhar até os projetos virarem de fato CNPJs, caso as pessoas ali por trás da equipe tenham interesse. E a outra equipe que a gente conversou na sexta foi a equipe do Tadeu, do Agora Tour. Então a gente vai aproveitar que eu não lembro exatamente que dia que era, dia 11 de março, alguma coisa assim. Tem uma visita da URGS, e aí essa equipe vai estar ali testando, fazendo um MVP com clientes reais durante uma visita. Então já aproveitar a oportunidade. Boa, Périco, dia 11 do 3. Então a gente está caminhando para essas duas datas, dia 20 de março e dia 11 do 3. A equipe ali do Connect do Rafa vai se divertir porque dia 20 do 3 tem o lançamento da liga, tem esse kickoff para trazer uma demo pronta e possivelmente também um edital que dá para captar recurso. Inclusive eu comentei hoje com o nosso time do escritório de projetos da gente avaliar um pouco melhor essa possibilidade, o Ágora dar um tratamento um pouco maior. Não sei se tem alguém da equipe deles aí presente, acho que Felipe.
Show. Então vai ser uma semana bem divertida aí para vocês. Só trazendo aqui quando a gente estava na parte da missão, a visão é gerar novos negócios, criar protagonistas que possivelmente gerem novos negócios alinhados às verticais aqui da cidade. Então, ambas as duas equipes casam bem nessa iniciativa. Uma delas é a indústria criativa e a indústria no geral, né? Então, querendo ou não, visitas guiadas em plantas aqui atraem investimentos e está dentro do segmento aí de economia criativa. E a parte do Connect casa muito com a ideia da inovação aberta que a gente vem trabalhando muito na cidade de Joinville como um todo. E os valores de colaboração, protagonismo, respeito à diversidade, compromisso e inovação. Então, sempre testando o que é de novo no mercado. A gente já passou por 3 aulas ali, então, na semana passada. Então, a gente trabalhou os conceitos de eventos, a parte mais de planejamento estratégico do evento, né? Montar um 5W2H, gestão de atividades e ritos de acompanhamento. Então, muito do que vocês viram até agora é metodologias ágeis aplicada à organização de eventos. Então, desconheço alguém que vem trabalhando essas linhas. Então, é pegar conceito de engenharia de software, engenharia no geral e aplicar para a organização de eventos. Então, a ideia é que a gente vem trabalhando aí desde então. Hoje a gente vai trabalhar uma parte crítica do evento, que é a viabilização, né? A captação de patrocínio e, de fato, fazer a grana rodar dentro de um evento. Novamente, se vocês fizerem um evento esse ano que vocês tenham captado patrocínio por conta própria, vocês já foram muito além do que todas as turmas da liga no passado, porque até então nunca os guardiões por si só captaram recurso para rodar uma iniciativa própria dentro do programa. Então seria um outro check na lista ali de coisas que cada vez a liga vem criando novo ali dentro, né? Pode ser um desafio. Então, até então, a gente não trabalhou com um evento com captação de recurso à parte do que a gente tem dentro do programa. Então, sempre foi orçamento base zero ali. Então, a gente fez o CREA Conecta junto com o CREA. Foi mais algo ali que eu conversei com a Gabi, etc. Não teve um guardião envolvido nas negociações e realizando ali a captação. Então, dá para a gente pensar em algo como um checklist se a gente conseguisse atingir esse ano. E aí depois a gente vai trabalhar a parte ali de planejamento, de divulgação, calendário de mídias, etc. Mas hoje, como eu falei, essa aula 4 é focada no core de captar recurso, que é o que faz ou não um evento ter uma experiência um pouco maior. Quem tem dinheiro praticamente faz tudo aí, né? Então hoje é a aula 4, deixa eu ajustar aqui que eu já percebi que eu tinha colocado errado. Então, aula 4, e a gente vai trabalhar essa viabilidade financeira e criar um Media Kit. Então hoje, vamos entrar nos conceitos de o que é um Media Kit, para que ele serve. Então, trouxe um exemplo aqui, como levantar custos para o evento. Então, bem por cima mesmo, que é um evento dá para a gente entrar muito em várias áreas. Como definir cotas de patrocínio, uma estratégia. E como construir um Media Kit e prospectar empresas. Então, basicamente, vamos seguindo nessa linha. Então, primeiro, o Media Kit ele tangibiliza a entrega de valor para uma marca. Então, aqui a gente traz uma mudança de mentalidade de a gente não estar só pedindo dinheiro, mas a gente está oferecendo uma janela de oportunidade para a marca, possivelmente expor marca dentro de um ecossistema de inovação. Então, não é, estou pedindo dinheiro. Eu quis trazer isso mais porque muitas vezes quando a gente vem com a impressão de pedir patrocínio, remete muito a quando a gente está no ensino fundamental, no ensino médio, que tem um time de futebol da escola e aí o pessoal quer botar uma marca na camiseta e precisa de dinheiro para comprar as camisetas e vão atrás de pedir dinheiro. Aquilo dali para mim é quase como se fosse uma vaquinha. Quando a gente está organizando um evento, a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade para oferecer algo aqui dentro. A gente falou muito do ROI nos encontros anteriores, é oferecer um ROI, um retorno de investimento para o cara que está trazendo aqui. Só que muitas vezes as pessoas colocam dinheiro porque acreditam na pessoa por trás. E aí depois a gente entra um pouco também nesses quesitos. Mas vamos focar nisso de oferecer algo em troca para quem está botando dinheiro no nosso evento. E aqui a gente tem alguns ativos aqui que a gente pode estar oferecendo. O primeiro deles, que é o mais importante, é Employer Branding. Você já deve ter ouvido falar. Grandes marcas têm setores de Employer Branding próprio, que é a marca empregadora. Vou dar para mim o melhor exemplo, a Letícia acho que não está aí, mas a Asas. O Asas tem um setor de Employer Branding, que é a marca empregadora que vai por trás ali de todos os eventos. Geralmente é um setor misto entre RH e marketing. E esse setor, ele muda um pouco a lógica do mercado, que é a seguinte, as pessoas, a empresa ela não vai atrás dos talentos. As pessoas que vão atrás dos talentos por verem como aquela marca é foda.
Isso é o que o Asas faz. Todo mundo quer trabalhar no Asas, porque, meu, o Asas é cheio de puff colorido, é flexível, tem uma cultura bacana, faz um monte de festa e tudo mais, porque eles criaram esse conceito por trás. Então, employer branding está muito associado a isso, a marca empregadora. E aí, um dos ativos que vocês podem vender é acesso a talentos. Então, desenvolvedores dentro do ecossistema, desenvolvedores com soft skills, ou os universitários mais bem qualificados da cidade, trabalhar esses aspectos. Networking qualificado, então aqui dentro do Ágora a gente tem isso, as empresas, os tomadores de decisão estão aqui dentro, então isso é um aspecto a ser vendido. Cara, tu vai fechar negócio com o cara que toma a decisão ali na hora e já vai possivelmente até fazer uma assinatura para ti para acelerar as coisas. E posicionamento de inovação. Então, hoje em dia virou modinha fazer inovação, a maioria das empresas, a maioria das pessoas não sabe o que de fato é inovação, e você posicionar essa empresa como estando perto de um ecossistema de inovação é uma entrega bacana que a gente tem para as empresas. Então, um exemplo ali, por que uma Big Tech posicionaria um meetup de 30 pessoas, patrocinaria um meetup de 30 pessoas? E aí uma entrega de valor seria o CAC, que é o custo de aquisição, só que não é um custo de aquisição do cliente, é um custo de aquisição do talento, seria um CAT ali. Então, quanto que a empresa, quanto que o RH de uma grande empresa não paga para achar um bom cara para trabalhar na empresa dela? Muitas vezes o RH perde os cabelos ali encontrando gente boa para trabalhar dentro do time delas. Quando elas participam desses eventos onde os talentos já estão concentrados, ela reduz um custo interno. Então vocês têm que começar a perceber essas lógicas de mercado e até muitas vezes o chat GPT e as IAs podem ajudar vocês para pensar qual que é o maior valor que eu posso estar extraindo fazendo um evento dentro de um ecossistema de inovação, cujo meu público é XYZ que vai estar ali dentro. E aí o chat GPT pode dar algumas ideias ali para vocês pensarem nesse ativo de entrega que vocês estão trazendo. Aqui eu trouxe uma anatomia de um Media Kit, para mim é o básico do que ele tem que ter. Então, tendo esses elementos, tá ok, já dá para seguir em frente. O primeiro é uma capa e propósito, então o porquê, antes de falar do quanto que tu quer de dinheiro, então por que que vocês estão fazendo isso, o que está movendo vocês a organizarem esse evento. Números, então vocês trazerem números de edições passadas, ou se não tem, a primeira vez que está fazendo, é vocês se amarrarem a uma outra marca, eu faço muito isso. Então, quando a gente está falando de algo novo aqui dentro da liga, eu amarro ao Ágora. Porra, o Ágora tem um monte de números sólidos para falar, pô, tu vai trazer a tua indústria para fazer parte de um evento dentro do Perini, o maior parque empresarial da América do Sul, que gera 2% do PIB de Santa Catarina. Então tu já traz um reforço de autoridade ali dentro que tu consegue amarrar a marca da liga. Claro, não vão fazer associações nada a ver, tipo, pô, sei lá, tem um Instituto Suíço aqui dentro que a gente nem tem contato. Façam coisas mais presentes aí do dia a dia. O quem, então, quem que é a persona que vai estar por trás desse evento, quem que está organizando, quem que é o público, quais são os cargos, etc. O onde que isso vai ser divulgado, então, Instagram, LinkedIn, newsletter, onde que essa marca vai estar sendo exposta, se vocês estão trabalhando na linha de marca, e as cotas de investimento, né? Então, a apresentação clara de quais são os valores e quais são as opções para quem está apostando dinheiro ali no evento, colocar em cima. Uma coisa que eu acho bacana da gente estar trazendo em Media Kits é coisas bem visuais. Então, sempre incluam fotos, incluam momentos, junto com big numbers. Para mim, são duas coisas principais, que eu até esqueci de botar como texto ali, que é fotos demonstrando. Então, as pessoas veem muito mais imagens das pessoas em eventos, em outras ações, e big numbers, que são os grandes números. Então, mais de 20 empresas, 60% de empregabilidade. Então, tragam esses números bem grandes destacados, porque enquanto tu está apresentando, a pessoa já captou esse número ali durante a apresentação e possivelmente tu nem precisa passar por ele depois. Então, essas duas coisas que eu acho bacana. Aqui eu trouxe um exemplo do patrocínio do Startup Weekend. Depois eu vou trazer alguns pontos ali de melhoria para a gente trabalhar. Essa é uma apresentação de patrocínio de 2 edições atrás do Startup Weekend. Então, falo o que é o Startup Weekend, que é uma rede global de líderes e empreendedores apaixonados pela missão de inspirar, educar e empoderar pessoas, times e comunidades. O evento tem o desafio de lançar uma startup em 54 horas, contando com profissionais das áreas de desenvolvimento, programação, design, marketing, negócios e entusiastas de startups. E aí tem um pouco do que é o SW resumidamente, né? Para quem quer compartilhar ideias, formar times e lançar startups. A última edição da SW, isso falando, vamos colocar 4 edições atrás ali, foi a vertical de Health Tech em novembro de 2023 e mais de 150 pessoas estiveram envolvidas, entre participantes, mentores e jurados. Aqui tem alguns big numbers, e aí novamente, o Startup Weekend se baseia muito na Techstars.
Techstars, para quem não conhece, é a maior aceleradora do planeta e roda esse evento pelo mundo todo. Então, eles têm uma grande marca por trás para eles se associarem. E aí tem alguns números. Desde 2009 já tiveram mais de 4.500 Startup Weekends acontecendo pelo mundo, em mais de 1.500 cidades, mais de 150 países, mais de 14 mil startups nasceram e mais de 430 mil pessoas participaram de Startup Weekends ao longo do mundo como um todo. E aí tem razões para patrocinar, então sair da zona de conforto, aprender a criar uma estratégia para ser aceita no mercado, participar de uma comunidade, o evento tem todas as refeições inclusas, tu tem contato com lideranças da tua cidade, tu desenvolve de fato um negócio, 80% continua com a sua equipe após o fim de semana, então ali às vezes também dá para dar uma exagerada um pouco, porque a maioria das startups acaba morrendo, então dá para maquiar um pouco essas coisas também durante a apresentação, claro, não contar tantas mentiras descaradas, mas trazer argumentos sólidos para convencer a pessoa a patrocinar o evento. Fortalecer o network e encontrar, e a melhor forma de encontrar talentos e desenvolver talentos. E as empresas olham muito para esse oitavo pilar ali. Mentores, de mentores escolhidos de forma muito apurada pela equipe organizadora. Os profissionais que têm seus cases consolidados são convidados para fomentar o ecossistema e contribuir com as equipes em formação. A organização são entusiastas das startups, o time organizador atua de forma 100% voluntária, com o propósito de fomentar o empreendedorismo na região. E para ser um organizador do evento, a prerrogativa é que cada um tenha participado de pelo menos alguma edição anterior. Então mostra como essa cultura ela vai se desenvolvendo ali ao longo do ano. E aí tem mais por que patrocinar, então ter uma das maiores comunidades de empreendedores e líderes ao redor do mundo, a empresa ser atuante fomentando o empreendedorismo local e os maiores férias de empreendedorismo presentes no evento. E aí aqui tem um passo a passo de como que funciona o evento, o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Então, um mini cronograma ali dentro, para quem está vendo a possibilidade de patrocinar o evento, conhecer um pouco mais a fundo o que vai ser feito. Algumas startups que surgiram do evento, então alguns nomezinhos vocês conhecem, ali a EasyTax, a Bicom, a Organa Biotech, então isso são coisas que tu pode patrocinar, alterar a nível local. Então, Organa é um que eles usam aqui regionalmente em Santa Catarina. A Bicom, talvez vocês não conheçam ainda, a Bicom é um case bacana que nasceu aqui dentro do Ágora, um pouquinho antes da pandemia. A Bicom foi vendida por 18 milhões de reais há uns 2 anos atrás. O Bruno agora finalizou o exit, está aqui pelo ecossistema também. Então são cases regionais que trazem um destaque bacana para quem pensa em exportar o evento e a Bicom nasceu ali dentro de um Startup Weekend. Então ali, ó, 18 milhões, foi comprada pela CRM Bônus, e aí traz mais autoridade na tua apresentação. Algumas empresas que já patrocinaram, então a Softville, o Ágora, o Joinvale, o Asas, 49 Educação, a Conta Azul, algumas grandes empresas aqui da região também traz essa questão de autoridade e mostrar, pô, essas marcas já patrocinaram, então também tem uma certa credibilidade ali por trás. E aí os caras entram nas cotas. Então a cota bronze, 1.500, tem os valores ali de exposição de marca, nananã, então depois vocês podem olhar com calma isso. O valor da cota prata de 3 mil reais, eu não sei se eles mantêm esses valores ainda, mas eu trouxe aqui, então são valores ali de 2 anos atrás, provavelmente devem ser os mesmos valores ainda. A cota ouro, 5 mil reais, então notem que sempre a cota acima tem os benefícios da cota anterior, isso é meio que de praxe. E a cota diamante, que é a maior de todas, tem todos os benefícios de todas as cotas e ainda tem algumas coisas mais exclusivas, então é a cota maior de todas ali, então quem entra com mais grana no evento. E aí quem está organizando, quem está por trás, então ali é bacana muitas vezes também trazer destaques dentro do mercado, então, por exemplo, vocês aqui da Liga Ágora, daria para colocar qual universidade vocês vêm, uma mini bio ali, então dá para trabalhar um pouco em cima disso. Essa é a apresentação do SW. Então, enquanto eu tomo um gole de café, alguém quer comentar alguma coisa? Já tinha visto isso? Já tinha visto um modelo nesse sentido? Não? Ninguém quer comentar nada? Dan e o Felipe estão escrevendo ali. A questão do mini bio vai ser tipo nossa identidade no Ágora. É, de certa forma. Nunca vi um modelo assim, mas algumas coisas eu já imaginava que seria assim. Tipo, não fazer uma vaquinha, mas vender algo. Isso. É sempre uma
entrega de valor ali para o patrocinador. Bom, levantamento de custos. Eu gosto de trazer uma frase bem famosa dentro do ecossistema de inovação, que é o não existe almoço grátis. Sempre tem alguém pagando a conta por trás. Então, você sempre tem que levar isso em conta. Não é porque a gente está fazendo um evento dentro do Ágora que a gente não usa espaço, não tem que pagar aluguel dos espaços, que a gente não está pagando limpeza ou outras coisas aqui por trás. Então, não é um custo que chega para vocês, às vezes nem chega para mim o quanto que a gente está gastando nesse sentido, mas a gente consegue usar essa infraestrutura aqui dentro. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis todos esses microcustos, de segurança da FT que tem aqui para andar pelo Ágora, taxa de limpeza da Orbank para limpar os banheiros, papel higiênico, sabonete nos banheiros, cada vez mais vai subindo um pouco o custo do evento. Mas como eu falei, a liga é como se fosse um laboratório e a gente não vai se preocupar tanto com esses aspectos. Muitas vezes nem o cliente que está fazendo um evento aqui dentro do Ágora a gente repassa esses valores. Está tudo já incluso ali no custo de locação. Aqui, nessa parte, é o momento de vocês criarem uma lista de itens que vão ser comprados no evento. Então, o que vocês imaginam que vai ter de experiência? Eu coloquei algumas ideias aqui: camiseta, crachá, alimentação, brinde. Quanto mais itens, obviamente, mais caro o evento fica e mais difícil fica na hora de captar os recursos. A dica que eu dou é olhar os custos em todas as áreas definidas do evento. Então, a área de logística, a área de marketing, vai ter que fazer tráfego pago, vai ter que, sei lá, pegar uma hospedagem para hospedar um site específico do evento, vai ter que pagar a taxa do Simpla. Enfim, vocês fazerem esse levantamento olhando para todas as áreas ali que eu tenho certeza que pelo menos um custo por área a gente consegue levantar ali. E aí vai aquele viés do líder de ir cortando o que acha que não é tão necessário. Então, cara, faz tanto sentido a gente ter brindes para, sei lá, para os palestrantes que estão vindo? De repente, não. Então, a gente tem que ter esse senso crítico ali em cima. E aí, uma planilha, estimar esse valor que vai ser usado para a compra dos valores do evento. Então, geralmente eu faço uma planilha com 4 colunas, que é o nome do item, a quantidade, o valor unitário e o total, e aí eu faço um cálculo por cima. Então, aqui eu trouxe um exemplo de por exemplo, a gente poderia usar isso daqui para o Liga Day. Crachá, 200 crachás. Vamos colocar que cada crachá tá R$ 3. E ainda tá barato esse valor, porque um crachá de PVC tá mais ou menos 7 pila cada. Já foi 600 pila só em crachá. Coffee break, se a gente for considerar R$ 10 por pessoa, que dá para comprar uns 4, 5 salgadinhos e um copo de refri, mais ou menos, já deu R$ 2.000 só em coffee ali para essas 200 pessoas. Lanche dos staffs, se a gente for considerar um kitzinho com um suco, um salgado e algum doce, já foi 35 pila. Se a gente for considerar 15 kits, deu 525. Se a gente for considerar um barril de chopp, tá mais ou menos uns 400 pila. Já foi 400 pila ali só em chopp, somando tudo, já deu 3.500 para fazer uma brincadeira de um evento de 200 pessoas ali. E aí entra umas outras coisas que eu gosto de colocar ali, que é a regra dos 3 orçamentos. Em eventos normais não tem tanta necessidade, mas se vocês um dia forem usar editais para fazer um evento, ou quando vocês estiverem dentro de uma grande empresa e forem fazer alguma coisa nesse sentido, vocês vão precisar de pelo menos 3 orçamentos ali para tomar uma decisão. Aqui dentro a gente não precisa ir tão a fundo, mas tem empresas que pedem 3 orçamentos quando a gente trabalha com trocas com permuta. Acho que até o CREA, né, Gabi? Não sei se a Gabi tá aí, acaba pedindo 3 orçamentos ali quando vai patrocinar alguma coisa para uma equipe de competição. E aí é importante a gente ter esses 3 valores ali para ter uma ideia de custos. E como eu falei, para o líder do evento é importante para a tomada de decisão no custo-benefício. Então, 3 orçamentos geralmente podem envolver a qualidade do material, a quantidade e uma série de outros fatores, e é bacana tu ter esses valores em mente. Eu sempre coloco uma gordurinha ali de pelo menos 20% para casos de emergência. Tem que pagar um Uber de um voluntário que deu problema. Sei lá, tem que pagar alguma coisa que não estava prevista dentro do orçamento. Põe ali uma taxa de 20%. E a taxa administrativa. Sempre que vocês forem captar patrocínio através de uma entidade parceira, vou dar exemplo aqui de duas que podem fazer isso dentro do ecossistema de inovação. Pode não quer dizer que elas farão, que é o Join Vale e o FabLab. Eu acho o FabLab mais fácil, se for o caso, de vocês utilizarem como uma entidade para fazer isso, porque o Join Vale está sempre atolado de coisa e o FabLab teria um tempinho mais de boa para fazer isso e é uma grana bacana. Eles cobram 10% de taxa administrativa para isso. O que é esse 10%? Porque eles vão ter que anexar nota fiscal, vão ter que ter trabalho de contabilidade, depois para prestar contas, etc., porque entrou dinheiro no caixa deles e aí o leãozinho da Receita Federal vai perguntar de onde veio esse dinheiro e por que que veio esse dinheiro. Alguém da contabilidade vai ter que fazer isso, e é um corno job que alguém no final do dia vai ter que fazer. Então, eles têm que anexar a nota fiscal, etc, e demonstrar isso financeiramente. Alguém no final do dia vai ter que fazer isso, querendo ou não. E aí por isso que eles aplicam uma taxa ali de 10%.
Então eu considerei aqui os 30%, 20% de gordura e 10% ali da taxa administrativa. Aquele evento que a gente fez já deu 4.500. E a partir desses valores a gente consegue definir cotas de patrocínio para a gente estar trabalhando. Novamente, esses valores aqui é fonte Arial 12, eu tirei da minha cabeça, então pode estar muito errado, pode estar muito certo, então tirei do que eu me lembro aqui no dia a dia. Então, novamente, quando vocês forem fazer um orçamento de um evento, é melhor vocês errarem menos e não chutarem valores ali do nada. Senão vocês vão ter mais retrabalho lá na frente e pode até quebrar o caixa do evento, possivelmente. Como que a gente define cotas para o evento? Então, eu trouxe aqui uma estratégia para a gente trabalhar, que é a regra 50-30-20. Eu uso uma. Eu não tenho um nome para isso daqui eu uso, acho que seria dobrar o próximo, ou sei lá, uma escala exponencial, porque eu sempre defino uma cota inicial, eu dobro para a próxima e eu dobro para a próxima. Então é uma forma bacana de tu pensar que a pessoa, ela querendo ou não, ela vai ter que entrar em uma das duas cotas e não tem um valor ali no meio. Essa regra 50-30-20 achei interessante, nunca utilizei num evento, nunca testei, mas ela traz uma distinção bem bacana da ideia de não ter 50 logos pequenos que ninguém vai ver, que é muitas vezes o que acontece na que eu uso de ficar dobrando para cima. O da liga, a gente faz essa de dobrar. Então a cota startup, que é a menor de todas, a gente tem um monte lá embaixo. E aí vai criando uma pirâmide cada vez um pouco menor. Pode acontecer de ter uma da cota grande e aí 30 lá embaixo. E aí essa 50, 30, 20 ela evita um pouco isso. Então aqui nessa teoria do 50, 30, 20, define uma cota diamante que seria maior, vai cobrir 50% a 60% do custo total. Eu acho isso até um pouco extremo, talvez não seja tão interessante fazer isso e dividir em duas cotas diamante. E aí entra a questão de quantidades de cotas. Essas daqui são cotas, a gente pode ter 5 empresas nessa, 3 nessa e uma nessa. Eu acho bacana a gente sempre pensar numa pirâmide, senão na camiseta vai ficar estranho tu ter, tipo, 5 cotas de diamante e uma cota lá embaixo. Vai ficar um triângulo apontando para baixo. Quando tu vai colocar isso num kit, num crachá, fica um pouco estranho. Então, eu acho que é bacana, e até por questão de dificuldade natural de captar recursos, dessa cota maior a gente ter menos e da cota maior a gente ter mais. Só o cuidado para não ter, tipo, 50 e um lá em cima, vai ficar também desigual. Então, tem que ter um senso visual aqui também. Faz sentido isso que eu tô falando, gente, porque são coisas que eu faço no dia a dia. Eu posso estar tão acostumado a fazer isso que eu posso estar passando bem por cima e vocês não estarem entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, digam. Tá bom, então. Ok. A cota âncora cobrir 50, 60%. A cota ouro, 30% dos custos, e aí geralmente dividir duas ou três empresas. E a cota prata, os 20% restantes. Uma coisa bacana, não lembro se foi colocado aqui, mas é a gente pensar em permuta. O que seria permuta? Em vez da empresa ela dar o valor inteiro, ela vai lá e ela compra alguma coisa que tem esse valor próximo. Então vamos supor aqui, eu fiz uma divisão das cotas. Eu fiz uma conta ali por cima de quanto que ficaria. A cota maior ficaria 2.300. A segunda cota, a cota ouro, ficaria duas de 700. Então tem a possibilidade de duas empresas entrarem com R$ 700. E a cota prata teria a possibilidade de três empresas entrarem com R$ 300. Essa daqui é ideal para startups, essa é ideal para pequenas e médias empresas e essa para uma grande corporação que quer entrar no evento. Essa cota aqui, vamos colocar de 300, a gente poderia fazer uma permuta aqui, de repente, para o valor de chopp. 400 pila, a empresa precisa saber que ela vai pagar um pouquinho a mais, mas aí ela entra ali nesse valor e já custeia um custo direto. Então, em vez dela ela dar o dinheiro para vocês irem lá e comprar o chopp, ela vai lá e compra o chopp e entrega no dia específico. Isso é uma mão na roda e um grande atalho para não precisar de um CNPJ. É isso que as equipes de competição acabam fazendo dentro das universidades para não terem que criar um CNPJ ou utilizar algum outro CNPJ laranja ali para fazer a. Laranja não, mas algum CNPJ de apoio para estar custeando o patrocínio. Então é bem bacana fazendo isso. Exatamente, Périco, tu trouxe o exemplo ali. A SensoPeg cedendo o espaço é uma forma de entrada. Então, até então, o Ágora nos Startup Weekends sempre entrava na última cota pelo custo altíssimo que se tem para a alocação do espaço aqui dentro. Então, é uma estratégia bacana na troca de serviço. Eles teriam que pagar a locação em algum lugar e custos de limpeza e tudo mais, e dessa forma viabiliza cedendo uma troca de alguma coisa. Então, vocês podem pensar, sei lá, a gente vai trazer alguém para fazer cobertura de mídia aqui. Quanto que um cara não cobra para ficar cobrindo o evento, fazendo material em rede social, fazendo foto, etc. Vamos botar ali 2.000 por dia.
abate ali de uma cota. Então dá para pensar coisas aí nesse sentido, que querendo ou não, também é uma exposição de marca para a pessoa que está ali. Aqui eu trouxe uma matriz de diferenciação de valor, então é basicamente isso que eu falei, só que de uma forma mais matemática, mais tabela, da gente olhar para as contrapartidas. Então, geralmente, a última cota, ela tem tudo e mais um pouco, e as outras cotas vão perdendo coisas aqui no meio. Então, aqui já não tem duas contrapartidas, essa daqui já perde 4 contrapartidas e vai reduzindo ali o que a gente pode oferecer de contrapartida. Então aqui tem alguns exemplos, logo no Media Kit, no site, post em rede social, material no flyer, o logo no crachá, fazer um pitch no palco, a cota ouro pode fazer de 2 minutos, a cota diamante pode dar uma keynote, que seria como se fosse uma mini palestrinha, acesso aos dados, então disparar um e-mail para a base de leads depois, a cota diamante teria isso, name right no espaço, então pegar e, por exemplo, plotar no chão o nome de uma marca. Isso seria um name writing. Quando vocês forem lá no rooftop do Agro, a gente tem um name writing da Credit Cop. Ela pagou para ter a marca exposta lá dentro e aparecer em todos os eventos que acontecem dentro do Agro. Então, essas são contrapartidas que a gente consegue estar oferecendo ali para uma empresa. E aí, novamente, eu trago para a gente dar uma olhada aqui nas contrapartidas que a gente tem do SW. Então, vamos olhar ali a bronze, marca no backdrop durante o evento, proporcional à cota, em conjunto com uma segunda marca patrocinadora da cota bronze, então sempre vai de 2 em 2. Incluir a logo da empresa no site do evento, um link para o site da empresa, destaque da empresa em comunicados de imprensa relacionado ao evento. Então, a gente fez alguma coisa no jornal, coloca lá que a empresa tal está junto apoiando o evento. E desconto para comprar ingresso de até 10%. A cota prata, todos os benefícios da cota anterior, possibilidade de entregar materiais promocionais aos participantes do evento, reconhecimento exclusivo como patrocinador oficial em todas as comunicações pré-evento, acesso ao networking exclusivo com participantes e mentores do evento em um dia, então pode vir no sábado ou no domingo pós o almoço, cortesia de 3 ingressos para quem está participando. A cota ouro, todos os benefícios anteriores, vídeos institucionais para divulgação do patrocinador no sábado, stand para expor a empresa em um dia do evento, limitado a 4 metros quadrados, entrevista exclusiva com representante da empresa para publicar nas redes sociais do evento, destaque da participação da empresa na newsletter, divulgação da empresa nas próximas edições como uma das patrocinadoras na edição que respectivamente patrocinou nas redes sociais, oportunidade de fala aos participantes sobre a empresa de 5 minutos, em dia e horário definido pela organização, cortesia de 5 ingressos e logo da empresa na camiseta, lá na manga da camiseta. E a cota maior, a cota diamante de 10 mil, todos os benefícios anteriores, marca no backdrop em posição de destaque central durante todo o evento, vídeos institucionais para divulgação do patrocinador no sábado e no domingo, antes da divulgação dos times vencedores, aquele momento que está todo mundo lá esperando para revelar quem vai sair de campeão, está todo mundo prestando atenção porque quer saber quem vai ser o campeão, eles vão lá e tacam um vídeo de 3 minutos lá para o pessoal ficar assistindo sobre a marca. De repente até pode ser uma coisa negativa isso, mas a gente entra nos detalhes sobre isso depois. E aí o stand para exposição nos 3 dias, limitado a 4 metros quadrados, e a cortesia de 8 ingressos. Aqui é bacana deixar bem claro nas letras miúdas e deixar até na própria apresentação de que a organização nos responsabiliza pela montagem do stand. Então a pessoa que vai ter que vir aqui montar e trazer os equipamentos dela. Então isso tudo, quanto mais claro e mais comunicado estiver, melhor para evitar dor de cabeça lá na frente. E aí é isso, gente. Isso que eu trouxe, eu tinha para trazer de vocês hoje de captação de recursos. Aí eu queria fazer uma reflexão para vocês antes da gente avançar. Na verdade, tem mais 2 pontinhos aqui. Queimei na praia a largada. Eu queria a reflexão de vocês. Qual que é a entrega de valor que a empresa que patrocina a Startup Weekend mais tem? Qual que é o principal argumento que eles podem utilizar de venda ali dentro? Investimento para startup ganhadora? Hum, diria que não. Até porque a maioria das startups que saem lá de dentro não saem com coisas tão concretas. Employer branding, validação da dor, também não, porque tu não consegue sair com um negócio tão validado do SW. Comentar temas que são do interesse deles.
Talvez, talvez. Dá para casar um pouco. As pessoas associam a imagem da empresa à inovação também. Todas estão certas, mas eu diria que a principal delas é o que o Périco falou ali, do employer branding. Se vocês tivessem noção da economia de custo que uma empresa tem, principalmente uma startup, em botar um valor pequeno dentro de um evento desse, economizar em contratação lá na frente, esse seria o argumento principal que as pessoas utilizariam. Vou dar um exemplo ali da aquela empresa que trabalha com impressão 3D que estava no último Startup Weekend, a STL Flix. É uma empresa que tem muita dificuldade em contratar pessoas, porque o nicho dela é muito específico. O que, que eles fazem? Eles são um serviço de assinatura de impressão 3D. Então, tu assina ali como se fosse uma Netflix e tu recebe mensalmente modelos de impressão 3D personalizado. Tipo uma capivara toda estilizada, sei lá, um chaveiro diferente, alguma série que está no hype, e para isso eles precisam de boas pessoas que saibam modelar coisas 3D e melhores profissionais do mercado para estar desenvolvendo a ferramenta ali por trás. E tu não encontra isso em praticamente qualquer lugar, tu não tem uma formação para isso. Mas tu encontra principalmente pessoas que têm já uma mentalidade um pouco diferente por estarem num evento como esse, pessoas fora da caixa que foram num evento de inovação, de montar startups, e tu acaba puxando essas pessoas para dentro. Só no último Startup Weekend, o Bruno, que é o CEO ali da STL Flix, contratou 3 pessoas e não precisou abrir nenhum processo seletivo, foi mais por ele conhecer, estar no evento e puxar essas pessoas ali para dentro. Então, o custo, a redução de custo que ele teve com o RH dava para, nem sei se dá para botar na ponta do lápis de tanto que foi. Porque não precisou ter um time de RH abrindo vaga, fazendo um monte de entrevista, divulgando vaga em tudo que é lugar. Ele simplesmente foi lá, estava com o que ele tinha em mente e puxou as pessoas ali para dentro. Então essa questão de reforço de marca empregadora é, na minha percepção, a maior contrapartida. As outras que vocês trouxeram ali também, mas essa é principalmente a que dá mais retorno para uma empresa. Então, o cara entrou com uma cota ali de 1.500 e deve ter economizado uns 3, 4 ali em tempo, dinheiro de várias pessoas envolvidas do time para contratar alguém para a empresa deles. Faz sentido isso? Que é algo que a gente também consegue oferecer como contrapartida aqui dentro do Agro. Vou trazer aqui para vocês a estratégia da ancoragem de preço. Isso é um negócio que eu queria trazer do que a gente aprende do Startup Weekend. Eu mostrei a apresentação ali para vocês. Eu também acabo não utilizando tanto no da Liga, mas é uma estratégia bacana. Mais de gatilho mental. Quando a gente apresenta o Media Kit, começar pela cota mais cara. Então, em vez da gente ir subindo o valor, a gente ir descendo. Porque daí o cara já começa com o impacto de, porra, 10 mil reais a cota. E aí depois ele vê o quão barato é a cota menor que ele poderia entrar. Fica mais fácil para, de repente, ele assinar ali o contrato e realmente entrar como apoiador. A cota de experiência, que foi muito que eu comentei da contrapartida ali, se a empresa não tem verba para uma cota maior, oferece uma cota de entrega direta, então uma troca de benefício. Então, a empresa paga um café, a empresa paga alguma coisa, vai trabalhando em cima disso para a empresa pelo menos ceder alguma coisa e estar junto no evento. Então, isso vai muito de prova social. Quando a gente já tem, fica muito mais fácil a gente conseguir mais patrocinadores quando a gente já tem alguns envolvidos ali dentro do nosso hall de empresas que já estão patrocinando. Então, tu chegar lá no meio da apresentação e o cara perguntar quantos já estão patrocinando, tu falar nenhum, o cara já vai ficar meio, eu vou ser o primeiro, talvez o pessoal não está confiando tanto no evento, mas tu chegar falando, ó, já tenho essa fechada, também já traz um pouco de prova social e aquele FOMO, né, o Fear of Missing Out. Como prospectar empresas, então rapidamente aqui uma estratégia que eu acabo utilizando aqui dentro do Liga. Então o que eu faço é utilizar Kanban, definir quais empresas elas são mais apropriadas para cada tipo de cota e já deixar um deadline pronto de quando que tu precisa assinar o contrato. Eu já chego, cara, eu tenho que assinar isso daqui até tal dia porque eu tenho que mandar confeccionar os kits. Se não assinar até tal dia, então infelizmente eu vou ter que te deixar fora. Então vamos trabalhar para nesse prazo a gente já ter um negócio assinado, tem toda a parte burocrática envolvida, então eu vou deixar pelo menos 2 semanas de gordurinha ali por trás para a gente conseguir viabilizar esse patrocínio. É uma coisa que eu utilizo aí dentro do Liga e em vários outros eventos também. E tem um modelo pronto de contrato que depende apenas de ajustes. Então, se vocês forem assinar algum contrato, geralmente vocês vão precisar de CNPJ, vocês vão precisar de dados da empresa, dados do responsável do contrato, etc. Eu já adianto, vamos tentar ao máximo fugir do Ágora para fazer esses contratos,
porque a gente tem uma mini burocracia interna aqui por estar dentro de um grande grupo, então vai lá para Pervilha e volta para cá, demora bastante no meio desse processo e o Ágora não é prioridade no dia a dia. Então eles não vão parar tudo o que eles estão fazendo porque a gente tem que assinar um contrato em menos de 2 dias. Não funciona assim. Então, quando a gente fez o Inova Boreal junto com as EJs, a gente captou o recurso através do Núcleo Vale Boreal. Então, eles quem fizeram a assinatura, toda essa parte burocrática ali ficou com eles, porque eles têm CNPJ próprio, são universitários que estão controlando esse CNPJ, então é rapidinho para a gente atualizar um contrato ali, mandar as coisas, do que depender de toda uma estrutura corporativa que vai levar várias horas, vários dias até a gente conseguir uma assinatura que é um negócio que é para ser rápido. Então vamos sempre tentar desburocratizar nesse sentido. Aqui está um pouco da estrutura que eu utilizo ali de Kanban da Liga. Então eu coloco aqui no Notion todas as cotas que eu tenho, a cota Corp, a cota empresa, a cota startup, o nome das empresas que eu vou prospectar, e aí eu vou jogando elas para avaliando, recusando, aprovado. Tem outras etapas dentro do funil ali também, em assinatura, assinado, dá para a gente ir dividindo nesse sentido. E muitas vezes a empresa ela pode até estar em duas cotas diferentes ali, mas eu já deixo especificado. Por exemplo, a cota Corp, que é a maior, eu já vou direto numa Roga, numa Tigre, numa Porto Itapoá da Vida, numa Pollux, numa Vel. Eu não vou chegar para eles e oferecer uma cota de 100 pila, porque não faz sentido para eles, nem a burocracia envolvida para eles patrocinarem 100 pila num evento. Então, já é tipo, cara, não faz sentido vocês patrocinarem uma de 100 pila, nem vou apresentar para vocês que ela existe. Então, já tem que ser mais estratégico nesse sentido. Então, já direciono as empresas a partir disso. E aí a dica que eu trago, que patrocínio é mais sobre relacionamento e também menos sobre conexão, o que, que isso significa? Muitas vezes as empresas patrocinam por acreditar na pessoa por trás do evento. Então, a pessoa que está liderando a ação, o programa, o projeto, ter uma credibilidade frente a quem está captando o recurso. Então, novamente, é muito sobre relacionamento no dia a dia e menos sobre conexão, mas não significa que a parte de conexão não existe. Então, conexão é algo pronto a se virar um relacionamento. O que, que eu quero dizer com isso? Relacionamento é tu falar, tu ter contato quase todo dia com o CEO de uma empresa, tu ser amigo dessa pessoa. Conexão é tu encontrou o cara no meio de um evento e tu fez uma conexão. Uma conexão é alguns passos antes de se tornar um relacionamento, porque um relacionamento é uma conexão constante. Então, muitas vezes um patrocínio é sobre o relacionamento que você tem com alguma empresa, e aí vocês aproveitam o que vocês têm aqui do Ágora. É muito mais difícil a gente conseguir um patrocínio de uma empresa que está muito distante aqui do ecossistema, mas não significa que é impossível. Pode ser uma porta de entrada para ela aqui dentro, para estabelecer de fato um relacionamento aqui no dia a dia. E eu sempre trago uma lógica bem bacana da gente perceber que patrocínio segue a mesma lógica desde a Idade Média. Então, antigamente, os nobres financiavam os artistas para promoverem cultura dentro das suas cortes. Patrocínio é nada mais do que isso. Então, é alguém acreditando em algo da economia barra indústria criativa que vai gerar um resultado de cultura dentro de um espaço. E aí isso pode ser inovação, isso pode ser cultura mesmo, música, arte, gastronomia. É quase a mesma coisa no final do dia. Um evento, captar patrocínio para isso, é nesse sentido. Eu gosto de dar um exemplo do pessoal ali da CodeCon. O Piero, do Asas, já pensou em comprar o evento da CodeCon ali do Gabriel, só que ele voltou atrás e ele prefere patrocinar o Gabriel porque ele sabe que se o Asas comprar o evento, muito possivelmente vai estragar o dom criativo que o Gabriel coloca em cima do evento. Então eles preferem ficar todo ano botando uma grana em cima do evento para que o artista, o Gabriel, faça um evento foda pra caralho ali e ele continue fazendo isso sem botar esse evento para dentro de uma estrutura corporativa que provavelmente vai esmagar, vai tornar o evento burocrático, chato e vai fazer as coisas não andarem. Então, muitas vezes as empresas e os CEOs, os donos das empresas, acabam apostando grana na pessoa que está ali por trás organizando o evento. Por isso é muito importante tu ter uma entrega bacana e manter um bom relacionamento com as pessoas que estão à volta de você aí, principalmente dentro de um ecossistema de inovação. Agora sim, gente. Toda a informação que eu tinha para passar era essa. Essa aula foi mais suave, né? Ou não? Bem mais leve.